É sempre bom voltarmos às origens e conhecer melhor as raízes do que acreditamos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O positivismo advoga que a produção legal é um monopólio do Estado, dissociado de questões valorativas. O Estado deve, então, ter um processo formal e pré-estabelecido para se chegar a leis legítimas. E, sendo assim, toda lei que passasse por esse processo formal é legítima, e questões éticas ou morais que a envolvem não devem ser o objeto de estudo do jurista, pois seu foco deve ser a norma. Outras abordagens surgiram nas ciências jurídicas a partir da percepção de falência por parte do legalismo positivista. Por exemplo, a corrente do jurista brasileiro Miguel Reale, que vê o direito como a ciência que se debruça conjuntamente sobre o fato, perspectiva sociológica, valor ou perspectiva cultural e norma ou perspectiva legal, para dizer o que é o direito. Todos os conceitos modernos das ciências jurídicas partem de uma perspectiva estatal, em que o Estado tem o poder de determinar o que é o direito, seja no todo ou na palavra final. E essas teorias destoam da perspectiva apresentada no livro A Lei, onde Bastiat parte do que é anterior ao Estado para poder determinar o que é a lei. Vejamos, o Estado é uma instituição que só pode surgir numa sociedade. Não pode haver Estado onde há um homem só. Sendo assim, anterior ao Estado e à sociedade é o indivíduo. Mas o que é o indivíduo? O que determina o que é o ser humano? Todo indivíduo humano, em primeiro lugar, vive, e a vida é a base do raciocínio. Estando vivos, nós, seres humanos, somos dotados de uma personalidade. Dessa personalidade advém nossas faculdades e, por meio destas, nós adquirimos nossas propriedades. Sendo assim, os 3 elementos conservadores da vida para o autor são a liberdade, a personalidade e as nossas propriedades. Para ser um humano pleno, Bastiat ensina que temos o direito natural a defender os elementos conservadores da vida, ou seja, nossa liberdade, personalidade e propriedade. A partir desse raciocínio, Bastiat conclui, abre aspas, o que é, então, a lei? Como eu disse a Lures, é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Fecha aspas. Murray Rothbard, americano nascido em Nova York no ano de 1925, é considerado o pai do anarcocapitalismo. Ele definiu em sua obra Anatomia do Estado como o moderno libertarianismo enxerga a existência dos governos. Murray abandonou a antiga postura minarquista da escola austríaca, quando passou a defender que o mercado pode oferecer o que, na filosofia laissez-faire, são as únicas atribuições legítimas do Estado, a justiça e a segurança. Baseado nas ideias do sociólogo alemão Franz Oppenheimer, Rothbard contesta a ideia de contrato social para explicar a formação e legitimação do Estado. Vejamos, abre aspas. O que é, então, o Estado como um conceito sociológico? O Estado, em sua gênese, é uma instituição social imposta por um grupo vitorioso de homens sobre um grupo derrotado, com o único propósito de regular o domínio do grupo vitorioso de homens sobre o grupo derrotado e de garantir a si mesmo contra a revolta interna e os ataques externos. Teleologicamente, esse domínio não tinha outro propósito senão a exploração econômica dos derrotados pelos vitoriosos. Fecha aspas. Rothbard entende que o Estado nasce em um contexto no qual um grupo de homens proprietários produtores sofre constantes saques de ladrões externos. Sendo assim, fica mais difícil o roubo a cada saque, pois entre um saque e outro, as vítimas têm a oportunidade de se preparar e organizar uma defesa bem-sucedida, tornando a atividade expoliadora mais dificultosa. Então, o grupo expropriador resolve fixar residência junto ao grupo derrotado militarmente e, se valendo da superioridade militar, impõe aos derrotados o pagamento de tributos. Assim sendo, o nascimento do Estado se dá por dominação ao invés de contrato social. Uma vez criado, o Estado, isso é, a casta parasitária da sociedade, pretende sempre expandir suas atribuições e sua presença na vida das pessoas que produzem no seu território dominado, buscando legitimidade junto a grupos específicos, os formadores de opinião, religiosos e intelectuais.
Para compreender melhor o pensamento justnaturalista libertário, é fundamental o estudo da ética hoppeana, desenvolvida por Hans Hermann Hoppe. Baseado nas ideias de Habermas acerca da ação comunicativa, uma propositura ética baseada em axiomas autoevidentes e irrefutáveis. Hoppe ensina uma teoria ética que é pilar lógico de um direito natural irrefutável, pois, ao tentar argumentar contra ele, o agente da argumentação cai numa contradição performativa. A construção lógico-argumentativa de Hoppe se inicia no axioma da autopropriedade. Cada indivíduo é dono de seu próprio corpo. Para argumentar contrariamente a isso, é preciso empreender uma ação. Tal ação só pode ser executada pela utilização do corpo do agente, e para afirmar que cada indivíduo não é dono de seu próprio corpo, o debatedor precisará raciocinar uma proposição contrária, traduzir em palavras e expressá-la no curso de uma argumentação. Mas como o agente debatedor poderia fazer isso sem que sua consciência seja o controlador exclusivo do corpo, pelo qual ele vai alegar não ser propriedade sua? Propriedade é sinônimo de controle exclusivo. E se você não controla seu corpo, quem o faz? Ou quem o pode fazer sem sua permissão ou sem fazer tombar sua vontade perante a dele? Está dada a base do axioma da autopropriedade. Dado o axioma da autopropriedade, em sua progressão lógica, Hoppe passa a justificativa lógica dos meios de produção. Tomemos o fator terra, uma vez que você, possuidor de si mesmo, depare-se com uma terra sem dono e se apropria dela. Temos aqui a apropriação original. Do que ela decorre? Decorre da mistura do seu trabalho ao meio natural, tal qual proposto por Locke. Sendo assim, para ser dono legítimo de uma terra por apropriação original, é preciso que o indivíduo trabalhe a terra que ele requer, não bastando a mera alegação de propriedade, que equivale à usurpação. Hans Hermann Hoppe, em Democracia, o Deus que Falhou, se propõe a um estudo sistemático da democracia e dos incentivos que ela promove sobre o poder e sobre os cidadãos. Sua conclusão é que a monarquia, que ele chama de governo de propriedade privada, exerce melhores incentivos sobre o poder e sobre o povo do que a democracia, que ele denomina de governo de propriedade pública. Na monarquia, pelo fato de o governo estar personificado numa pessoa, o rei, resistir ao poder e mesmo conhecê-lo de forma assertiva é possível. Mas na democracia, essa possibilidade se perde num estado sem rosto. Ademais, como o rei detém o poder de forma vitalícia e ainda pode o repassar a seu descendente por herança, ele tende a tratar seu reino com um olhar empreendedor, maneirando sua expoliação tributária a fim de preservar o bom retorno financeiro de seu país a longo prazo. Sendo o monarca uma espécie de proprietário, o mesmo também tenderá a promover um maior respeito pela propriedade privada em seu país, já que um afrouxamento da ideia de direitos de propriedade pode afetar a visão que o povo tem do suposto direito de propriedade do rei ao seu reino. Na democracia, como o poder é limitado no tempo por um mandato e não pode ser repassado como herança, o chefe do governo tem todos os incentivos para praticar uma parasitagem irresponsável do seu território, voltada para o curto prazo que, ao longo do tempo, vai desvalorizar o valor marginal do país. Outra questão é que um indivíduo, para se tornar rei, depende apenas do acaso de nascer na família certa. Além disso, sua educação será voltada às questões de Estado. O indivíduo pode, no futuro, até vir a ser um inconsequente e incompetente, mas nesse caso ele tende a ser suprimido pela própria dinastia. Já para ser chefe de um governo democrático, o indivíduo precisa ter habilidades políticas. Quanto mais ele for notável em manipular, mentir, enganar e promover demagogias, melhor para ele enquanto político. O governante democrático, então, tem todos os motivos para promover um completo desrespeito aos direitos de propriedade, já que isso não prejudica. Para o governante democrático, é interessante que o que ele chama de vontade popular
esteja acima da vontade individual. Nesse sentido, como o direito de propriedade é uma força individual capaz de tombar as vontades alheias em relação a algo para quem tem um governo de propriedade pública, o melhor é que o direito de propriedade esteja subordinado ao poder, em nome da coletividade. É o que ocorre, por exemplo, no Brasil, onde a Constituição atual determina que o direito de propriedade deve respeitar sua função social. Em nome da tal função social, o Estado brasileiro promove todo tipo de desrespeito ao direito de propriedade. Ora, se você não pode fazer com o que é seu o que você quer, mesmo que isso não fira objetivamente a propriedade de outrem, significa que você não é o real dono da propriedade. O dono é quem impõe restrições a você. Anarcocapitalismo ou anarquia de propriedade privada é um sistema ético-jurídico jusnatural derivado da lógica estabelecido a priori, isto é, sem necessidade de comprovação empírica. Ele reconhece o Estado como sistema criado para promover a predação e parasitagem sobre os legítimos proprietários de determinada região. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Atos Henrique, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!